As descobertas arqueológicas são uma das coisas que mais me intrigam, porque além de despertar nossa curiosidade, nos deixam mais cultos quando estudamos nosso passado. E claro, ajuda diretamente em nossas vidas, porque com ela podemos entender nosso presente. E como você e eu somos buscadores de mistério, quando nos deparamos com descobertas arqueológicas pouco divulgadas, nossa anteninha fica ligada. Ainda mais quando tratamos do mundo subterrâneo das cavernas, que além de pouco explorado, está repleto de descobertas fascinantes que podem remontar nossa história. Como a caverna que tem uma história cheia de lendas, mitos, uma trama digna de um filme campeão de bilheterias, porém com fatores reais que deixaram pesquisadores chocados. Artefatos ancestrais fora do seu lugar e do seu tempo, conexões entre as civilizações antigas que para a ciência tradicional nunca existiu, segredos, conspirações, proibição de pesquisas e investigações, mortes envolvidas e até alienígenas. E por isso, com muito carinho, refizemos esse vídeo de 2018, recheamos de informações e está completíssimo. Se você gosta de arqueologia proibida, sinta-se em casa com a Caverna dos Taios, que muitos de nós brasileiros nunca ouviu falar, embora esteja ali, no Equador. Eu sou Wagner Souza e você é muito bem-vindo ao canal Mundo Proibido. A Cueva de los Tayos é uma das várias cavernas no Equador. Localizada em uma área montanhosa da província de Morona, Santiago, ganhou este nome por causa da grande quantidade de pássaros. Sem dúvidas, essa caverna é uma das mais misteriosas de todos os tempos, porque guarda segredos e enigmas. De maneira oficial, sua entrada fica no território da tribo Shuar. Em média, se gasta 2 dias andando a pé, passando por rotas complicadas, mas com paisagens maravilhosas. O acesso é por meio de uma rede vertical de 63 metros de altura, onde se chega a uma outra rede de túneis que, curiosamente, só foi explorada em 25%. Aqui, nesse espaço, estão as estruturas arquitetônicas compostas por ângulos com formações suaves de pedra, formas retas e simétricas, além de uma série de blocos empilhados formando o que parece ser uma porta gigantesca. Os exploradores estão convencidos que sua origem seja artificial. E diante disso, o mistério aumenta ainda mais, somado ao fato que tem sido objeto de desejo de várias ordens iniciáticas, como a maçonaria e outras religiões, como os mormons. A tribo Shuar é uma tribo indígena como qualquer outra e que também possui suas histórias. Uma delas é que nas profundezas da caverna vive uma cobra chamada Panquim, uma espécie de grande demônio que se alimenta da energia dos humanos, e por isso os índios temem retaliações. Da mesma forma como em outras culturas do mundo, os Shuar também creem no dilúvio universal, que foi provocado pelo rei Sunk. Bem, no ano de 1946, o capitão Jaramillo conseguiu que a tribo levasse ao interior da Cueva de los Tayos, onde viu uma mesa e muitas placas metálicas, repletas de símbolos e outros artefatos. Era como uma biblioteca de prata. Ao longo dos anos, o capitão se manteve no mais profundo silêncio, até que contou a Juan Moritz, um empresário húngaro-argentino. Juan Moritz era fã de arqueologia e conhecia as antigas lendas sobre o mundo intraterreno. Havia rumores que pertencia a uma sociedade esotérica, já que falava fluentemente uma língua bem semelhante à da tribo Shuar. Então Moritz, após ficar amigo dos índios, foi levado à entrada da caverna. Ele acreditava que uma civilização perdida havia vivido em seu interior, cuja rede de túneis subterrâneos, com diversas entradas ocultas, se espalhavam sobre a América Latina inteira, ligando-o a outro continente. E foi ele que, pela primeira vez, fez o mundo conhecer a existência da caverna. Então, em 21 de julho de 69, tentou registrar no cartório uma escritura declarada na presença de várias testemunhas que confirmaram sua incrível descoberta. Estava escrito: na região oriental, província de Morona, Santiago, dentro dos limites da República do Equador, descobri preciosos objetos de grande valor cultural e histórico para a humanidade. Contém, provavelmente, o resumo da história de uma civilização desaparecida da qual, até esta data, não tínhamos o menor indício. Os objetos consistem principalmente de lâminas metálicas gravadas com signos e escrituras ideográficas, uma verdadeira biblioteca metálica que contém a relação cronológica da história da humanidade.
Tais objetos se encontram espalhados dentro das diversas cavernas e são de natureza variada. E esse grande achado chegou ao conhecimento do escritor suíço Erich von Däniken, que foi ao Equador para encontrá-lo. No encontro com Juan Moritz, contou sobre o padre Crespi. Carlos Crespi foi um padre italiano que por décadas viveu como um missionário no Equador, especialmente com os povos indígenas da Amazônia equatoriana. O religioso era muito querido pela tribo Shuar e tinha grande conhecimento de sua cultura. Por isso, os índios lhe deram cerca de 8.000 peças arqueológicas, dentre eles inúmeros objetos de ouro, repletos de inscrições estranhas, artefatos esculpidos, representações de animais totalmente desconhecidos. Monstros e heróis de mitos e lendas faziam parte do acervo, pirâmides, animais extintos e tudo mais. E claro, a serpente não poderia faltar, assim como em outras culturas antigas. O curioso é que diversas gravuras têm grande semelhança com a cultura egípcia, suméria e até hitita. Era uma grande coleção de culturas diferentes que, historicamente, é impossível que estivesse nesse local. E claro, ao ver isso, Erich von Däniken ficou impressionado e deu vida ao livro O Ouro dos Deuses. No entanto, quando Moritz leu o livro, imediatamente foi à imprensa acusar von Däniken de mentiroso e aproveitador, já que nunca teria descido as cavernas, apenas chegado à porta de entrada. E toda a informação que sabia era por ele e pelo padre Crespi. Contudo, independente desta confusão, após o livro ser publicado, a caverna ficou conhecida. E essa notícia chegou a Stanley Hall, um engenheiro escocês que estava convencido de que lá havia alienígenas. Então, contatou Moritz e propôs uma expedição. Mas Moritz colocou uma condição. Ele seria o chefe da expedição e os objetos encontrados não poderiam deixar o país. Como não houve acordo, em 1976, Rowley organizou uma expedição com mais de 100 pessoas, contando com cientistas, membros da inteligência, militares, tudo isso precificado ao custo de $2 milhões. Entre os participantes da expedição estava o ex-astronauta Neil Armstrong. O curioso é que uma figura tão importante naquela época estava interessado na caverna. Corria a boca miúda que Armstrong chegou lá, influenciado pelos Mormons que também estavam interessados na caverna. Sobre os Mormons, com certeza você já viu aqui no canal. Mas a religião nasce nos Estados Unidos no início do século XIX, quando para o profeta Joseph Smith aparece um personagem que afirma ser o anjo Moroni, e a ele entrega um livro de ouro onde conta que está escrito a história da humanidade. O livro foi visto por 11 testemunhas e tomou o registro notarial dele, mas o anjo Moroni pega de volta e desaparece. Desde então, os Mormons o procuram. Por esse motivo, eles pensaram que poderia estar na Caverna dos Tais, que está localizada em Morona, Santiago, cujo nome mantém uma grande semelhança com o anjo Moroni. E assim, os Mormons mobilizam todos os seus contatos, chegando a Armstrong. Bem, a expedição durou cerca de uma semana e não encontraram qualquer objeto como os do padre Crespi. No relatório oficial declarou-se que a caverna era de origem natural. O curioso é que os nativos da região testemunharam que a expedição deixou a caverna com pelo menos 4 caixas de madeira cheias de peças antigas. O que foi encontrado ficou em sigilo absoluto, porque não houve qualquer comentário na imprensa. Bem, do outro lado, o padre Crespi tinha um grande conhecimento em civilizações antigas e sabia que as peças tinham muitas semelhanças com as culturas mesopotâmicas. Acreditava que o mundo antigo do Oriente Médio, antes da grande inundação, estava em contato com o Novo Mundo e que os hieróglifos arcaicos representavam a língua materna falada antes da inundação. O Moritz continuava a afirmar que sabia a verdadeira entrada e estava localizado em uma caverna sob a água, que ele chamou de Caverna de Seres Superiores. E para se ter acesso, era preciso ser autorizado pelos guardiões dos povos indígenas e pelos guardiões dos habitantes de baixo. O interessante é que, embora tenha essa parte fantasiosa, existe um fato curioso. Moritz tinha cerca de 50 cofres distribuídos por vários bancos e de vários países que guardavam suas evidências de suas descobertas. E talvez seja por esta razão que sofreu tantos atentados, recebia ameaças a todo tempo a fim de que parasse as investigações, uma vez que poderia mudar completamente a história da humanidade. E negaram a permissão para realizar mais expedições e ganhou o desafeto da igreja.
Em seu livro A Origem Americana dos Povos Europeus, conta que foram duas raças que construíram o mundo subterrâneo. Houve uma grande catástrofe após a guerra entre semideuses. Ele estava convencido de que a caverna era morada de alienígenas e que as pessoas não estavam preparadas para assimilar e que o chamariam de louco. E certa vez, Júlio Guiné o acompanhou dentro da caverna e viu que Moritz tinha uma grande intimidade com o local. Em meio à escuridão, ele se movia facilmente entre as galerias. Quando chegaram a uma sala grande, ele viu vários itens valiosos. De frente havia uma cripta e um homem alto dormindo, deitado sobre ela, como se aguardasse. Embora chocado, Júlio foi levado a outra sala onde havia cerca de 1.700 placas de ouro, de prata, de cobre e bronze. Também haviam estátuas de ouro, pedras de todas as espécies, floras de todos os continentes da Terra, figuras de animais de raças atualmente desconhecidas e, por fim, carros de ouro semelhantes aos dos romanos. No entanto, para Moritz, a Cueva de los Tallos era apenas uma das várias entradas para acessar o mundo intraterreno. Também acreditava na existência de túneis artificiais com milhares de quilômetros que atravessaram não só os países da América, mas todo o mundo. E tudo isso construído há muito tempo por uma civilização não humana e, vejam bem, antediluviana. O Amoritis garantia que em várias mitologias, como a egípcia, a grega e a sumeriana, se fala sobre o mundo subterrâneo, e por isso dizia haver construções gigantescas intraterrenas esculpidas artificialmente. E para ele a humanidade não estava pronta para assimilar essas descobertas e que hoje nunca encontraremos a entrada, porque agora é fisicamente inacessível. Em 1991 ele morreu de maneira misteriosa sob estranhas circunstâncias, deixando Júlio Goya seus tesouros arqueológicos. Curiosamente, o capitão Jaramillo também morreu durante um estranho incidente perto de sua casa e, casualmente, alguns anos depois, Goya sofreu um acidente de trânsito em seu veículo. Outro ponto estranho foi o fogo que consumiu o museu onde Padre Crespi mantinha quase todos os objetos da Cova de los Tallos. E esse grande conjunto de coincidências nos faz pensar quantos interesses ocultos existem ao redor desta caverna. Há várias lendas no mundo sobre o suposto mundo intraterreno, sem dúvidas algumas. Aqui no canal você já viu várias. Elas vão desde as lendas da cidade intraterrena de Erx, ao noroeste da Argentina, ou a cidade intraterrena de Shambhala, no Himalaia, ou a cidade subterrânea de Derinkuh, na Turquia, ou as lendas dos índios Hopis, que tratam do povo formiga que liderou os antepassados sobre as dependências subterrâneas devido à grande catástrofe que viria. Mas afinal, o que existem nas entradas do mundo interno? É possível que algum dia vamos encontrar a biblioteca perdida onde a verdadeira história da humanidade está escrita? E que tipo de ser está guardando essas cavernas? Não resta dúvidas que existem muitos interesses e que fizeram todo o possível para esconder a verdade. Desde então, um profundo silêncio envolveu a Cueva de los Tallos, cuja verdadeira entrada permanece no mais absoluto segredo. E quem sabe por quanto tempo? Mas me diga aí nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Como sempre, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, me siga no Instagram. Eu sou Wagner Souza. Forte abraço e até mais.